Doutora Eden, podemos começar? Podemos. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Espaço Paliatizando. Hoje temos como tema consequências do diagnóstico tardio do cancro da mama. Estamos com dois grandes cirurgiões, o Dr. Leonildo Soares e o Dr. Dércio. O Dr. Leonildo Soares é médico cirurgião, também cirurgião oncológico, tem aqui vários cargos de chefia, como diretor distrital, diretor do Hospital Rural em Catandica, trabalhou também como cirurgião no Hospital Central de Quelimane, fez a sua subespecialização em cirurgia oncológica e formação também em cirurgia oncológica e reconstrutiva da mama. Dr. Leonildo, seja muito bem-vindo. Temos também o Dr. Dércio Fernandes, que é cirurgião geral, cirurgião oncológico também. Está atualmente a fazer o seu doutoramento em Medicina, pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Tem vários treinamentos na cirurgia oncológica da mama e também em cirurgia hepática. Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início a este Paliatizante. Eu iria começar por si, Dr. Leonildo. Afinal, o que é cancro da mama? Antes de nós avançarmos para estas consequências do diagnóstico tardio, gostaria de saber de si, o que é cancro da mama? Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos e agradecer por esse convite para nós trocarmos alguma impressão em relação a essa patologia que ultimamente tem sido muito falado. E também ao Dr. Dércio, que é alguém que, a semelhança do que acontece comigo, somos muito apaixonados pela patologia oncológica da mama. De uma forma simples, eu diria que, só para contextualizar, olhando para aquilo que é o nosso público, é muito vasto. Então, dizer que o cancro da mama, para contextualizar, olhando que o cancro, principalmente o nosso organismo, é cada uma das células, elas quando nascem têm essa capacidade de replicação, mas é uma capacidade que é controlada, porque existem mecanismos reguladores em que qualquer que seja a falha que ocorre na replicação das células, elas por si só têm um mecanismo que podem eliminar aquelas células que são defeituosas. Em qualquer que seja a situação que ocorre uma desregularização disto, as células ganham capacidade de multiplicar por si só. E é uma multiplicação descontrolada. Okay? E com capacidade de invadir os outros organismos e causar a morte. Isto é que nós chamamos de cancro. Quer dizer que as células mamárias multiplicam-se de forma descontrolada e com capacidade de invadir os outros órgãos à distância e que pode levar à morte. De uma forma simples, eu explicaria isso. Temos estado a falar muito do cancro da mama. Qual é o peso que o cancro da mama tem no perfil das doenças oncológicas em Moçambique? Desculpe, estava Sim, comigo. agora sim. Eu gostaria de saber, que eu dizia que temos estado a falar muito do cancro da mama, gostaria de saber qual é o peso que o cancro da mama tem no perfil das doenças oncológicas em Moçambique. Isto é importante. Eu ainda numa conversa, isso foi em dezembro, com alguém, perguntou-me por que é cancro da mama? Então, contextualizando um pouco, se olharmos para o século passado, finais do século passado, o que matava mais em Moçambique eram as doenças infecciosas, continuam ainda, mas matava muito mais. Olhamos para o contexto, como é o caso da tuberculose, o HIV, a malária, era a doença que
mexia muito com o perfil epidemiológico aqui em Moçambique e em muitos países da África subsaariana. Então, houve um grande compromisso de muitos líderes africanos, muitos países, muitos governos, de tal modo a que houve um comprometimento para investimento nessas mesmas doenças, de tal modo a que conseguíssemos diagnosticar e tratássemos. E não direi que já está tudo resolvido, mas direi que está muito controlado. O que isso trouxe? Isso aumentou a esperança de vida das pessoas, as pessoas melhoraram a sua qualidade de vida, porque pronto, as pessoas investiram mais na sua vida, olhando para o contexto social da mulher. Hoje as mulheres são muito mais formadas. E o que isso traz? Trouxe novos hábitos que vão concorrer para o surgimento do cancro da mama, que é a questão do sedentarismo, que depois provavelmente eu ou o meu colega iremos falar acerca disso, dos fatores de risco. Então isso fez com que aumentasse o número de pacientes com cancro da mama. Olhando para o contexto moçambicano, depois do cancro do colo de útero, o cancro da mama é o cancro com maior incidência aqui em Moçambique, depois do cancro do colo do útero. E é um cancro que a tendência é crescente, porque quando nós formos a ver o registro do cancro do Hospital Central de Maputo em 95 e olhamos para hoje, o número de casos de cancro tende sempre a aumentar. Só estatística revelada pelo Globocan 2022 fala de diagnóstico de mais de 2.000 casos de cancro da mama para o ano 2022 e que olhando, mais de 1.200 pessoas morreram de cancro da mama. Então isso é só para olharmos o peso que tem, tanto ao nível de incidência, assim como ao nível da mortalidade pelo mesmo cancro da mama. São dados mesmo assustadores. Eu volto-me agora para o Dr. Dércio Fernandes. Dr. Dércio, tem-se reportado muitos casos de cancro da mama, como bem disse aqui o Dr. Leonildo. Quais são os fatores que contribuem para este aumento do número de casos do cancro da mama? E o Dr. Leonildo tocou aqui num aspecto interessante, que as mulheres têm estado a aumentar a sua literacia. Será que o cancro da mama é só para as mulheres? Dr. Dércio? Olá, boa noite para todos. Muito obrigado pelo convite. Infelizmente, estou a ter algum problema na minha câmera, mas creio que me conseguem ouvir. Não sei. Sim, perfeitamente. Pronto. Depois, ao longo do tempo, eu hei de tentar verificar o que se passa com a câmera. Vou começar pela segunda pergunta, que geralmente é de curiosidade da maior parte das pessoas, que nós, muitas das vezes, como população em geral, pensamos que o cancro da mama é uma patologia apenas para as mulheres. E isto não é verdade. O cancro da mama ocorre em todas as faixas etárias e nos dois géneros, masculino e feminino. Portanto, quer seja em crianças, em jovens, adolescentes, idosos, podemos fazer o diagnóstico de cancro da mama, mas também em mulheres e homens. O que eu devo dizer, parecendo que não, o cancro de mama no homem é muito mais agressivo comparado à mulher. Nós, quando fazemos o diagnóstico de cancro da mama no homem, a nossa experiência cá em Moçambique, nós não temos mais do que 2 a 3 anos de sobrevivência desses pacientes. Enquanto nos estudos feitos anteriormente, com o tratamento que estamos a fazer, até 5, 6 anos ainda conseguimos ter a sobrevivência do cancro da mama na mulher. Isto nos remete à primeira pergunta, que é quais são os fatores de risco. Na verdade, nós podemos dividir os fatores de risco do cancro da mama em 2 grandes grupos, aqueles que são os fatores de risco modificáveis e aqueles que, efetivamente, são fatores de risco não modificáveis. Por exemplo, os fatores de risco modificáveis, o que nós podemos mudar é nessa exposição a radiações, é um dos fatores de risco que nós podemos modificar, a obesidade,
a nutrição, mas, por exemplo, tem aqueles outros fatores que chamam a atenção, como fatores de risco não modificáveis, como o fator genético, é um fator extremamente importante, a hereditariedade, a raça negra, o fato de ser nulípara, e o fato de ter uma menarca precoce ou uma menopausa muito tardia, são alguns dos fatores de risco que estão associados ao câncer da mama. Doutor Sim. Décio, desculpa, olhando para esta tendência crescente, o que é que nós diríamos que serão os fatores modificáveis ou não modificáveis que têm estado a contribuir para esta tendência crescente? Será que esta tendência terá a ver com alguma alteração destes fatores ou porque nós estamos a melhorar as técnicas de rastreio e diagnóstico precoce? O que é que está por detrás de tudo isto? Eu diria que as duas coisas, ou seja, porque de um lado é verdade que a nível global, quando eu digo a nível global, a nível mundial, tem-se estado a melhorar aquilo que são as técnicas de rastreio, detecção precoce, e para aí nós conseguimos identificar aqueles casos de cancro da mama precoce. Daí, alguns países, digamos, países de alta renda, conseguimos encontrar vários casos de cancro da mama no estado inicial, isto porque tem melhor qualidade de fazer o rastreio. Digamos, esses países até têm programas de rastreio, coisa que nós cá em Moçambique não temos, mas depois podemos deixar esta conversa a seguir. Por outro lado, o que sucede é que também a nossa qualidade de alimentação, a nossa exposição a radiações tem estado a aumentar drasticamente comparado aos períodos anteriores. Portanto, eu penso que uma miscelânea dos dois. E, por outro lado, há algo que eu preciso dizer, é que nós, há um tipo de câncer da mama, que é o câncer da mama hereditário, né, que nós não temos como, é verdade que é um fator de risco não modificável, contudo, lá existe. E nós cá, digamos, nos países de baixa renda, não temos essa possibilidade de fazer esse estudo, porque teríamos que fazer estudos genéticos. Imagine, nos países de alta renda, com possibilidades, se já se sabe que numa família tem uma paciente ou um familiar com um determinado câncer da mama, este paciente automaticamente, digamos, os seus familiares são elegíveis para fazer um estudo de genético, que nós não podemos providenciar aqui no nosso país. Mas são os desafios e estamos aqui para tentar melhorar este paradigma. Ok, muito obrigada, doutor Décio. Então, nós cá não fazemos testes genéticos, não? Não, quer dizer, fazemos, embora não conseguimos oferecer aquilo que seria desejável para a população. Faz para um caso ou outro, casos muito específicos. E eu talvez diria que não começaríamos por aí. A nossa grande luta neste exato momento, nas nossas prioridades do cancro da mama em Moçambique, é chegarmos à detecção precoce. Nós, se conseguíssemos ter um programa de rastreio, já nos daríamos por satisfeitos. Porque tendo um programa de rastreio como deve ser, todo o resto vem em cadeia. O que nós ainda temos muitas dificuldades a chegarmos a um diagnóstico precoce, exatamente porque não temos aqueles programas bem assentes, por falta de recursos, pela situação econômica que nós conhecemos do nosso país. E por isso que a maior parte dos pacientes vem mesmo numa fase de cuidados paliativos, com uma doença já mesmo avançada. Doutor Leonildo, o doutor Décio mencionou o fato dos homens terem, e quando tem o cancro do colo, o cancro da mama, ele tem sido mais agressivo. Por que é que nos homens ele é mais agressivo em relação às mulheres? Existem, pela característica do próprio tumor. Em princípio,
o diagnóstico no homem geralmente ocorre tardiamente, porque ele não, a primeira é a questão da consciencialização sobre o cancro da mama e a possibilidade de existir também o cancro da mama no homem. E quando os homens chegam já no estadio também avançado, a semelhança daquilo que, para a nossa realidade, que infelizmente nós vivemos aqui, só para dar um espectro assim muito amplo desta realidade que nós temos, que é negra, entre aspas, é que nós não conseguimos, no mínimo, preservar mama de cerca de 10 mulheres por ano aqui no hospital. Isto por quê? Porque a maioria das mulheres chegam num estadio muito avançado. E olhando para isso, há um estudo muito interessante que foi feito aqui no Hospital Central, em que mostra 5 de cada 10 mulheres que são diagnosticadas o câncer da mama morrem antes de 5 anos. Então isto já Isto por causa do diagnóstico tardio. Isto sim, é mesmo por causa disso. E vários outros fatores, mas a que tem maior peso é a questão do diagnóstico tardio. Quer dizer, que 85% das mulheres que chegam até nós chegam já num estadio localmente avançado ou já com metástase. Então, isto é que contribui muito para que o prognóstico também seja muito ruim. Então, quais seriam os sinais e sintomas de alerta, não só para os homens, mas principalmente para as mulheres, em relação ao cancro da mama? Voltaria àquilo que o meu colega estava a dizer, que eu até não gosto muito de falar dos sinais e sintomas, porque quando nós detectamos esses sinais e sintomas, Já temos o cancro. é porque já está num estadio muito avançado. Os outros Ok, países ok. avançaram por rastreio, que é o que? O uso de mamógrafo para fazer o rastreio. Por quê? Porque Doutor, desculpa, a partir de que idade recomenda-se que as mulheres façam mamografia? Depende muito da política do país. Muitos países iniciam com 40, os outros 45. Mas hoje já discute-se muito isso. Por quê? Porque está a aparecer muito cancro da mama em mulheres jovens. jovens. Agora, não é imperativo fazer depois dos 40, porque há casos muito especiais. Por exemplo, as mulheres com histórico muito forte de cancro da mama, elas podem até fazer um rastreio mamográfico antes dos 40 anos. Qual é a diferença? Por que é que não se faz em mulheres mais jovens ainda? Porque a primeira é por causa da incidência, é que o cancro da mama a tendência é de aparecer com envelhecimento, quer dizer, que à medida que nós vamos envelhecendo, a possibilidade de ter o cancro da mama é maior. E depois, porque as mulheres jovens têm mamas muito densas. Então, em termos de penetrabilidade da radiação, porque é baixa radiação, a mamografia é como se fosse uma radiação, um raio-x da mama. Então, a baixa radiação não consegue penetrar em mamas muito densas. Por isso, avaliando o risco-benefício, por isso que adotou-se o 40 anos. Mas hoje já discute-se muito isso na possibilidade de baixar, porque estão a aparecer muitas mulheres ainda com cancro da mama em idade muito jovem. E o que é que recomendam? Viu-se aqui esta, não diria lacuna desta densidade da mama e este difícil diagnóstico. Quais são as outras técnicas de rastreio que nós podemos... para uma população, nem todos nós temos acesso ao mamógrafo, nem todos temos acesso aos grandes hospitais. Lá na periferia onde eu me encontro, como é que eu posso fazer este rastreio? Na verdade, eu ia também me tocar isso, porque quando falamos muito em mamógrafo, depois é sempre bom, quando aquilo que a literatura diz, mas sempre contextualizar. Para a maioria dos países, a semelhança do que acontece conosco, investe muito mais na educação populacional. Primeiro, educação para a prevenção daqueles fatores de risco que são modificáveis, que o Dr. Dersi bem disse, que é a questão da obesidade, o tabagismo, a questão da paridade, o aleitamento, são fatores que vão contribuir para a redução, porque os outros fatores nós não temos como alterar. Então, educar a mulher sobre isso e depois educar a mulher sobre a necessidade de, primeiro, conhecer a doença e a necessidade de fazer um autoexame.
ela mensalmente tem que fazer o autoexame, ok? E, pelo menos uma vez ao ano, ir a uma enfermeira de saúde materna para ela ser observada. Por que é que insistimos muito no autoexame? Porque a mulher vai passar a conhecer o seu corpo. Qualquer que seja a modificação que surgir na sua mama, ela muito precocemente irá dirigir-se ao hospital. E isso vai facilitar com que o diagnóstico ainda seja feito numa fase ainda antes de ter uma metástase ou invasão regional com linfonodos locais. Por isso que, para a realidade como nossa, ainda vale a pena enquanto nós não tivermos condições para fazer um rastreio mamográfico, é importante insistirmos muito na educação da mulher sobre a necessidade de autoexame, também investirmos em nós mesmos como profissionais de saúde para sabermos fazer o autoexame, para não perdermos a oportunidade, porque o cancro da mama, como não dói, muitas dessas mulheres aparecem até nós. Se nós não tivermos o hábito de explicar e convidar essas mulheres para fazer o exame clínico, perdemos uma oportunidade, porque ela vai lá, ou porque leva o seu filho, vai lá porque vai fazer o planeamento, vai lá porque está com uma outra doença, então é uma oportunidade. Agora, olhando para os sintomas que havia referido, que é aqueles sintomas que eu dizia que eu não gosto muito de falar dele, mas vou ter que falar aqui. Porque nos sintomas já estamos na doença e esse não é o Já estamos objetivo. nas doenças. Por isso que eu preferia muito mais antes de aparecer isso. Que é a questão de, primeiro, olhando para a textura da mama. A mulher pode ter uma alteração da textura da mama, que a mama ganha uma textura parecida com pele, como uma casca de laranja, ou aquilo que chamamos de pele em casca de laranja. O mamilo, olhando para o mamilo da mulher, ele está projetado para... Eu insisto mais na mulher porque só 1% do homem que tem o cancro da mama. Por isso que vão me perdoar, não quer dizer que só as mulheres é que têm o cancro da mama, o homem tem. Então, mas vou falando, então é uma questão de hábito, quando eu insisto muito na mulher. É a questão do mamilo, o mamilo está projetado para fora. Quando o mamilo tende a regredir ou a invaginar-se é um dos sintomas, presença de ulceração ao nível da mama e também pode ter abaulamento da mama ou drenagem de alguma secreção, quer que seja sanguinolenta ou mesmo por vezes em forma de água de rocha. E a palpação é sempre bom, a mulher pode detectar um nódulo. Agora, é importante que nós digamos isso, que quando nota-se isso, não quer dizer que seja cancro, mas há uma forte probabilidade de ser cancro. Por isso que há necessidade de termos exames que podem complementar, tanto imagiológico, mas a confirmação sempre é através dos exames de anatomia patológica. Obrigada, Dr. Leonil. Dr. Dercio, estamos numa aula educativa neste momento e o Dr. Dercio vai nos explicar como é que eu faço o autoexame da mama. Muitas das vezes ouvimos falar de autoexame, afinal, como é que se faz, quando é que se faz e em que período é que este autoexame da mama deve ser feito? Dr. Dercio? Doutora Emília, boa noite mais uma vez. Desculpa, eu estava a tentar até agora consertar... Olhar para a câmara, esquece a câmara, agora vamos avançar. Ok. Deixa-me só tentar ser um bocadinho mais didático na pergunta anterior, porque para nós percebemos, eu tinha falado dos fatores de risco modificáveis e não modificáveis, só vou tentar ser um bocadinho mais didático. Tinha falado, por exemplo, da idade, da menarca, da menopausa, da nuliparidade, são alguns fatores que temos que ter em mente. O fato de ter uma história pessoal e os modificáveis, que é aquilo que eu gostaria de realçar, que eu gostaria de melhorar, são os fatores reprodutivos, o facto do uso de anticonceptivos orais, que eu não tinha referido anteriormente, que eu acho que era importante. Pacientes que fazem terapia com hormonas, o tabagismo, o alcoolismo, a obesidade, falhas na amamentação, são alguns fatores importantes. Agora, Opa, doutor Dercio, em sim. relação aos anticonceptivos, não é? Temos estado a investir na anticoncepção
e estamos a dizer que os anticonceptivos eles contribuem para o desenvolvimento do cancro da mama. Como é que nós damos a volta a isto? Ou Ah, quais são os métodos anticonceptivos que mais contribuem para o desenvolvimento do cancro da mama? o uso de pílulas. O uso de pílulas que tenham esteroides, ah, que tenham estrogênio, progesterona, esses influenciam diretamente naquilo que é, digamos, o cancro da mama. Porque nós, embora, desculpa ter que passar mas é importante, temos que atravessar esta barreira do diagnóstico. Dentro do diagnóstico do cancro da mama, nós temos diferentes subtipos, e um dos subtipos importantes é um que está relacionado diretamente às hormonas, ao estrogênio e progesterona. Daí que o chamado luminal A, que por acaso é o tipo menos agressivo. Então, se nós pudermos evitar o uso desses anticonceptivos orais, ou outros que utilizem, ou mesmo injetáveis que utilizem hormonas, nós vamos evitar, digamos, este aparecimento, esta desregulação hormonal no nosso organismo. Doutor Agora, Darcy, peço desculpas, eu vou insistir um bocadinho nesta questão dos anticonceptivos, não é? Eu vou ao centro de saúde, estou na periferia, preciso de um método anticonceptivo e receitam-me pílulas. Como é que eu entro para discutir esta questão das hormonas? Ou há algum trabalho que está sendo feito no sentido destes profissionais, particularmente na periferia, terem alguma instrução em relação aos mais recomendados? Esta pergunta encontrou-me de surpresa, mas assim, se nós podemos evitar os outros métodos anticonceptivos, por exemplo, o uso do preservativo, ah, o calendário, outros que não utilizamos hormonas. Agora, Ok. especificamente, que recomendações do Ministério de Saúde têm sido dadas? Não estaria capacitado agora, não sei se o Dr. Leonildo poderia ajudar nesta questão. Embora eu não sei quais são as recomendações atuais do Ministério. O que eu posso dizer é que nós, como profissionais de saúde, se pudermos evitar o uso de anticonceptivos orais que utilizem hormonas, melhor. E temos que sempre fazer essa administração por orientação de um especialista da área, não é? Neste caso Ok. seria um ginecologista que nos poderia dizer exatamente se esta paciente tem alguma alteração hormonal ou não, ou se realmente este seria o único método a usar. Ok. Ah, E qual seria o mais indicado? Ok. isso. Muito bem, doutor Entretanto, Darcy, podemos terminar os fatores, ainda não tínhamos terminado os fatores modificáveis e não modificáveis. prontos. Então, eu gostaria de chamar a atenção nos fatores modificáveis, porque eu acho que é aquilo que nós poderemos conseguir alterar. É a questão da multiparidade, é um fator de risco. A nuliparidade também é um fator de risco modificável. O sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, já tinha dito. Praticamente, esses são os fatores de riscos modificáveis, porque os outros nós não poderemos modificar, como o caso da idade, do sexo, da nossa raça, da menopausa tardia, da nuliparidade, história familiar. Esses são fatores que nós, evidentemente, não teremos facilidade, ou, aliás, não temos como modificar. Entretanto, acabei me perdendo qual era a pergunta inicial que a doutora tinha Eu dado. vou voltar a esta questão dos fatores de risco, quando fala da nuli e paridade, quer dizer que é mau eu ter um filho. É assim, está no grupo dos fatores de risco o fato de ser nulípara. O fato de ser nulípara é um fator de risco para o câncer da mama. O fato de ser multípara também é um Multípara fator. também.
também é um fator de Então risco. eu tenho que estar no meio. Exato. Tenho que fazer as contas para causar aqui um certo equilíbrio. Tem que ser. Mas a questão da obesidade e a nutrição nós podemos controlar, não é? Sim, é verdade. Nós podemos controlar, é por isso que hoje em dia, com o sedentarismo, nós acordamos, estamos no carro, estamos no elevador, praticamos pouco exercício físico, bebemos pouca água, consumimos mais gorduras, batatas fritas, isso tudo acaba sendo fator, e depois consome-se muito tabaco. O tabaco é um fator de risco para a maioria dos cancros e digamos que são todos esses fatores de risco. Comemos menos verduras comparativamente à idade dos nossos avós e isso nos remete que até podemos pensar que estes fatores de risco que nós temos hoje em dia, inclusive a exposição a radiações também, provavelmente os nossos antepassados tinham menos. Daí que pode até justificar o facto de nós já encontrarmos o cancro de mama em idades mais jovens. Nós já conseguimos encontrar nas nossas consultas meninas dos seus 15, 20, 30 anos com cancro da mama. E olha que não é um cancro de mama inicial, é um cancro de mama já avançado. Exato. Muito bem. Doutor Leonildo, vou fugir aqui um bocado, mas voltamos mesmo ao cancro da mama. No cancro do colo do útero, a maior parte dos casos estão relacionados com o HIV. No caso do cancro da mama, também verifica-se muita associação entre o cancro da mama e o HIV-Sida? Por aquilo que a literatura diz, não tem nenhuma associação. Mas começa-se hoje a estudar muito um subtipo de cancro da mama, que é o triplo negativo. E há muitos estudos ainda a decorrer para ver a associação entre... Por quê? Porque em muitos países africanos, a semelhança daquilo que acontece aqui em Moçambique, nós temos um número elevado deste subtipo triplo negativo, que é o subtipo muito mais agressivo de cancro da mama, que é quando se faz o perfil biológico do cancro da mama, aquilo que bem foi dito aqui. E este subtipo, em mulheres jovens, por vezes está associado também à mutação genética. Então, procura-se hoje fazer um estudo que é genético para ver a relação disso primeiro com a mutação genética e também a relação com HIV. Já existem vários estudos, mas não está nada ainda comprovado, mas pensa-se nisso, por isso que há estudos que estão a decorrer em vários países para perceber se existe alguma relação em relação a isso. Como é que a limitação do... Sim, doutor Darcy. Só para reforçar aqui ao doutor Leonildo, houve um estudo muito recente de 2015 a 2019 realizado no nosso hospital que mostrou que as pacientes que foram diagnosticadas cancro da mama tiveram uma sobrevivência menos de 5 anos. E destas pacientes foi-se identificar que a maior parte delas eram triplo negativos, como já tinha dito aqui o Dr. Leonildo, e destas que eram triplos negativos, verificou-se que a maior parte também eram associadas a HIV, pelo que é um fator que nós temos que pode não estar diretamente relacionado, mas agrava a progressão da doença e dá um prognóstico muito reservado a estas pacientes. Principalmente no nosso contexto moçambicano, em que nós já sabemos que dentro do nosso perfil temos grande parte de pacientes triplo negativos e devo dizer que o triplo negativo dentro dos subtipos do cancro da mama é o tipo mais agressivo. É este provavelmente relacionado aos homens. Se diz que os homens têm o mais agressivo.
Sim, só que sim, é verdade, embora não podemos só nos basearmos em situações assim muito empíricas. Quando digo empírica, porque não está completamente comprovado Comprovado, que ok. sim, é a experiência das nossas consultas, embora não, é o que nos parece ser, embora estejam a decorrer estudos aqui. A verdade é que qual é a dificuldade que nós temos? É que para identificarmos os pacientes triplo negativos, luminal A, B, os subtipos de cancro, nós precisamos de outra gama de exames de anatomia patológica que nem sempre temos disponível. Portanto, é-nos difícil, no nosso contexto, chegarmos à conclusão exata de que tipo específico de cancro estamos a tratar. E pronto, esta é a nossa realidade. Isso nos dificulta bastante para provermos um diagnóstico acertado e um tratamento adequado para cada subtipo. Porque, Ok. vou dar um exemplo muito simples. Se nós fizermos uma imunohistoquímica e identificarmos que o paciente é um luminal A, ou seja, estamos a dizer que este subtipo de câncer da mama responde muito bem a hormonas. E logo, nós podemos fazer o tratamento hormonal, a chamada terapia hormonal para esta paciente. Não significa que esta vai ser submetida a uma quimioterapia, por aí em diante. Diferentemente dos outros subtipos. Portanto, a realização desses exames que nos permite identificar o subtipo ideal é fundamental para a nossa melhoria no atendimento e, digamos, de uma forma geral, melhorar a sobrevivência dos pacientes. Nós já temos um convite formalizado da doutora Fabiola, que é a diretora do Serviço de Anatomia Patológica, para vir nos falar aqui de como é que são feitos estes exames, e creio que brevemente ela também poderá estar conosco e poderá também dar aqui algum apoio. Para já quero deixar aqui à audiência o espaço para colocarem questões no rodapé, e à medida que nós formos conversando, elas serão respondidas. Doutor Leonildo, volto a si. Como é que a limitação de recursos nos cuidados primários pode contribuir para este diagnóstico tardio? E o que é que podemos fazer para melhorar? Na verdade, quando nós olhamos para qualquer que seja atraso no diagnóstico de câncer da mama, nós dividimos em duas componentes. Uma relacionada com o próprio paciente e outra relacionada com o provedor. O que é que o atraso? Porque nós encontramos várias barreiras em relação ao recurso. Falou-se aqui da questão do recurso. O acesso à informação é uma barreira tão grande. E depois do acesso à informação, que é a questão cultural, nós somos movidos muitos, várias crenças, então quando aparece, perde-se muito tempo, por vezes a pessoa tem que consultar ou pensa que vai fazendo outro tratamento. E depois é o acesso mesmo físico, o acesso até à unidade sanitária, o percurso que essa mulher terá que percorrer para fazer o diagnóstico. Vou só dar um exemplo, uma mulher que estiver hoje, por exemplo, em Magude, para o seu diagnóstico é feito no Hospital Central de Maputo. É claro que há um grande esforço que é de colocação dos técnicos superiores de patologia para fazerem a punção aspirativa com agulha fina, mas esses técnicos, muitos deles estão sediados ao nível da sede distrital. Então, se essa mulher tiver que fazer o diagnóstico, se a sede distrital não tiver um técnico, ela tem que percorrer até o Hospital Central de Maputo. E vamos olhar para o custo financeiro disso. Que ela vem, se por acaso chega, encontra primeiro tem que vir, tem que marcar a consulta. E depois tem que regressar. Depois volta no dia da consulta, em que é observado pelo cirurgião. Dali, tem que se pedir outras análises, por exemplo, uma ecografia. Tem o seu tempo, marca-se a ecografia, ela volta de novo para Magude. De certeza que essa mulher, olhando para em termos de custos, ela não vai cumprir com a data. Então, esse é um grande problema. O segundo problema é relacionado com o provedor. Voltamos à questão.
a ideia seria aproximar muito mais os recursos a essa mulher. Se essa mulher tivesse a possibilidade, na unidade sanitária mais próxima dela, tivesse alguém com capacidade, por exemplo, ela chega lá, avalia, por exemplo, ela tem um nódulo, faz ali mesmo a ecografia e se caso detectasse que tem um nódulo, fizesse a punção ali naquele mesmo local, provavelmente iríamos reduzir bastante o tempo que temos desde a detecção do primeiro sintoma ou sinal até o diagnóstico. Muito bem. Eu vou pedir ao Dr. Dércio para prestar atenção nas questões que nós temos no rodapé, para assim que possível começarmos a responder. Dr. Leonildo, volto-me a si. Quais são as consequências clínicas e psicológicas mais frequentes deste diagnóstico em estadio avançado? Assim que o Dr. Dércio tiver pronto, as questões já lidas, poderá interromper-nos, colocar e responder-nos. Olhando, pronto, clinicamente, se essa mulher chega já num estadio avançado de doença, a possibilidade, olhando para nós que somos da área da cirurgia oncológica da mama, nos outros países, eu tive uma experiência, por exemplo, de Espanha, que 98% das cirurgias que eles fazem lá são cirurgias conservadoras, na unidade em que eu estava. Quer dizer, conservadora o que é? Que ela não retira a mama da mulher. Ela só retira aquela área onde tem ali as células cancerígenas e preserva. Depois essa mulher pode complementar em função do tipo biológico, aquilo que o Dr. Ders disse, se faz a quimioterapia ou não, se faz a hormonoterapia ou não, mas nesses casos é imperioso fazer a radioterapia, se nós preservarmos a mama da mulher. Doutor Leonildo, esta cirurgia reconstrutiva tem a ver também com o período de diagnóstico, certo? Não, é conservadora só. Só que muitas vezes a cirurgia conservadora também exige algum grau de reconstrução. Tem muito a ver com o estadio, de diagnóstico. geralmente, com o estadio em que nós diagnosticamos, é um dos principais, mas não é só isso. Porque por mais que ela, por exemplo, se a mulher chega a nós, que tenha, por exemplo, diagnostica-se um cancro com 2 ou 3 centímetros, mas ela tem que estar só localizado num único quadrante da mama. Se tiverem mais de um quadrante, ali não temos como preservar a mama da mulher, tem que se retirar, porque não, em termos de resultado tanto estético, praticamente a mulher não ficará com... Olhamos para a mama, sempre temos que buscar que tem que devolver sempre a forma sempre que possível e buscar também sempre a simetria. E é aqui onde nós temos estas implicações psicológicas desta remoção radical da mama. Eu ia mesmo para isso, que quando chega no estadio avançado, nós optamos por fazer aquela cirurgia que é a cirurgia mutilante, que é a mastectomia, retirada de toda a mama. E por vezes ainda, as situações quando já tem metástase, nós não temos muito o que oferecer, porque quando se avalia... Opa, doutor Leonildo, antes dessa cirurgia radical, existe alguma preparação que é feita a estas mulheres? Temos. Por quê? Porque do ponto de vista psicológico, isto afeta com qualquer um. Sempre quando chega o diagnóstico de cancro da mama, a primeira coisa que aparece para qualquer um é morte. Ou qualquer que seja o cancro, é morte. Então estamos a imaginar do ponto de vista psicológico, gera ansiedade na mulher. Okay? E quando ela vai à cirurgia, tem uma cirurgia mutilante, a questão da sua aparência, que ela olha de forma muito negativa para o seu corpo, e isso acaba até trazendo, não só ela, para o parceiro também, acaba trazendo até problemas sociais. Não são poucos os casos em que nós temos de mulheres, em que nós também temos que chamar não só a mulher, por isso que ao nível da abordagem do cancro da mama, nós temos uma equipe multidisciplinar, em que está lá o cirurgião oncológico da mama, está lá o oncologista clínico, está o radioterapeuta, o patologista, que tem nos ajudado muito, os colegas da radiologia também, estão lá os psicólogos e também estão lá os enfermeiros. Todos esses têm o seu papel. Os psicólogos têm tido um grande papel, porque eles fazem a terapia individual com o paciente, fazem terapias de grupo, solicitam os familiares para explicarem porque o percurso dessa mulher é um percurso
difícil. Então é importante que ela tenha apoio de todos. E até também, por vezes, temos a experiência de pessoas que já venceram essa fase do tratamento, elas dão o seu depoimento. Isso ajuda e acaba E encorajando. contribuem muito para o encorajamento das outras mulheres. E tirei uma outra área que não referi aqui, que é a vossa área, que vocês têm contribuído bastante para a questão tanto da paliativa, dos cuidados paliativos, que é uma coisa que muitos agora já começam a perceber o papel que esse serviço tem, mesmo também na questão do manejo da dor. Então, todos estes fazem parte da nossa equipe. Muito bem. Doutor Décio, temos algumas questões por responder. Obrigado mais uma vez. Olha, é o seguinte, eu vou ler aqui a pergunta da Natália Ezequiel, que pergunta: entre o câncer do colo do útero e do ovário, qual é o mais agressivo? O que se sabe é que nós estamos a falar do câncer do colo do útero e do ovário. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso, porque não sou ginecologista, mas o que se pode dizer é que o câncer do colo, aliás, do ovário é muito mais agressivo comparado ao câncer do colo do útero. O que eu gostaria de enaltecer aqui, comparado também a essa pergunta no que seria o câncer da mama, é que, de uma forma geral, o que torna um cancro mais ou menos agressivo, qualquer que seja ele, da mama, do útero, do ovário, da próstata, ronda em termos disto que nós falamos, que é o diagnóstico tardio, se temos programas de rastreio, se há ou não há disseminação da doença. Então, isto tudo é que vai pesar muito, que é para tornar este cancro muito mais agressivo ou não. E depois, nós vamos registrar, digamos, mortalidade de um cancro se nós conseguimos diagnosticar. O que sucede no nosso país? Nós conseguimos registrar que temos maior taxa de mortalidade para o cancro do colo do útero porque conseguimos fazer esse diagnóstico, comparado ao câncer da mama, que não conseguimos chegar lá ao diagnóstico acertado, a maior parte das vezes. Ou seja, resumindo a esta pergunta, esta progressão do cancro, qual é o mais agressivo, tem muito a ver com a altura que nós fazemos diagnóstico, fazemos o rastreio e se a doença está disseminada ou não no nosso organismo. A pergunta da Albertina, quer saber qual é o momento ideal para se fazer o autoexame da mama. Na verdade, uma semana depois do período menstrual é um momento bom para se fazer o autoexame da mama. Uma semana depois da menstruação dá muito bem para fazer, e isto já me remete àquela pergunta anterior que eu não tinha respondido, que é: como é que a mulher deve fazer o autoexame? Para fazer o autoexame da mama é muito simples. Quer seja a mulher como o homem, já vi uma pergunta a seguir, que quer saber se é apenas a mulher. Não, homem como mulher podem fazer o autoexame da mama, desde que se posicione em frente ao espelho. Primeiro, começa por uma inspeção, e uma inspeção muito simples, que é observar a mama. O que estava mesmo para perguntar o que é isso de inspeção. A inspeção é algo muito simples, que é ficarmos em frente ao espelho e observarmos a mama, né? E quais são os detalhes que nos chamam a atenção? Aquilo que o Dr. Leonildo falou anteriormente, que é como é que está o mamilo, como é que está posicionado o mamilo. Primeiro, se as mamas são simétricas ou não são. Depois, como é que está a posição do mamilo, se o mamilo está para dentro, o mamilo está para fora, se temos lesões como se fossem escamas à volta do mamilo, se temos alguma secreção que sai pela mama. Falando nisto, devo dizer que muitas das mulheres vêm à nossa consulta e dizem: doutor, tem uma secreção na mama. Mas olha, o que nos chama a atenção é se a secreção for sanguinolenta, isto que nos preocupa no contexto do câncer da mama. Se não for sanguinolenta, não é preocupante.
É preocupante, mas não no sentido de pensarmos que possa ser um fator de risco para o cancro, não. Pode estar associado à amamentação, a infecções, mas quando já é sangue, nós temos que prestar muita atenção neste tipo de secreção. Depois da inspeção, em seguida, nos remete a fazer a palpação. Aliás, antes da palpação, nós, ainda na inspeção, tentamos ver se há algum abaulamento numa mama, se a mama está maior, se tem alguma parte escura ou mais clara, e como está a pele, a textura da pele, muito importante. Se a pele aparecer em forma de casca de laranja, já nos chama a atenção que poderá estar ali algum processo não muito bom na mama. Depois partimos da palpação. A palpação fazemos movimentos circulares em toda a área da mama, várias vezes. Depois comprimimos, fazemos um pouco de pressão no mamilo para avaliar se sai a tal secreção que eu falei ou não. Vamos até a zona da axila, tentamos palpar se tem algum gânglio ou não. Fazemos este movimento tanto na mama esquerda como na mama direita. Tentamos ver se tem algum nódulo ali palpável. Agora, devo chamar mais uma vez a atenção num aspecto que o Dr. Leonildo falou anteriormente, que é o facto de nós fazermos esta palpação, que é o autoexame da mama, e embora este autoexame nós podemos até dizer que não encontrei nenhum nódulo, não quer dizer que nos dá 100% de confiança que o doente, ou seja, que o doente, que este paciente ou que este indivíduo não tenha um cancro. Porque quando nós fazemos o autoexame e conseguimos palpar, isso significa que o cancro já tem pelo menos 2 centímetros, que é o que nós não queremos encontrar. Os países onde os programas de rastreio funcionam conseguem encontrar cancro de milímetros, menos de 0,5 milímetros. E é este que seria o nosso desejo. Mas pronto, como nós não temos essas possibilidades, se conseguimos encontrar pelo menos um nódulo de meio centímetro, de 1 centímetro, e conseguimos palpar em mamas menos densas, estas mulheres já podem ir à unidade sanitária e para poder fazer os exames adequados. Não só as mulheres. Doutor Décio, este autoexame deve ser mensal? Sim, por que não? Sim, a mulher pode fazer mensalmente e a mulher conhece melhor a sua mama do que um médico que talvez só vai lhe ver uma vez, seja em 6 meses. A mulher pode naturalmente dizer, olha, doutor, eu encontrei uma coisa, um caroço, ainda que não seja nada, mas deve ir à unidade sanitária, que é para poder aferir o diagnóstico. Não sei se temos mais alguma questão para responder. Tem sim, que perguntava aqui se já existe uma educação às mulheres sobre o risco de ser multíparas, nulíparas. Bom, este é o trabalho de educação de informação que nós ainda temos muita lacuna nisto. Quando podemos, fazemos, sim, mas é algo que tem que ser feito principalmente nas comunidades. E, por fim, a última pergunta é, se também, última não, penúltima, se o exame é recomendado para homens, sim, é recomendado para homens. E a última pergunta da Yolanda, queria saber se há alguma relação, o risco de desenvolver cancro da mama. Para quem toma pílula, sim, nós já tínhamos falado sobre o assunto, mas só para responder a questão, sim, o fato de tomar pílulas anticonceptivas é um fator de risco para o desenvolvimento do cancro da mama. E obrigado, não sei se tem mais alguma por enquanto. Pronto, para já eu penso que estão todas elas respondidas. Quero dizer que numa das próximas sessões nós teremos aqui ginecologistas que nos vão falar do cancro do colo do útero e das suas características. Estamos a passos bem largos para o final. Doutora Leonildo, que tipo de investimento estrutural é necessário para que nós tenhamos um diagnóstico precoce do cancro da mama? Eu penso que tudo primeiro temos que começar para mim, começamos primeiro por educação. A educação da rapariga, a educação da mulher e não só
para o diagnóstico, primeiro para a prevenção, depois para o diagnóstico. Depois, equiparmos também, estarmos preparados nós como provedores para que não percamos oportunidades. E nós já tivemos sucesso em algumas áreas, não diria que temos tudo controlado, mas olhamos para aquilo que era a problemática, por exemplo, do HIV, e com algum esforço foi conseguido. E no futuro, primeiro é treinar as enfermeiras de saúde materna para que elas saibam realmente fazer a detecção precoce. Depois, aproximar o diagnóstico a essas mesmas pacientes, para que evitemos esta perda. E também treinar as outras equipes para os hospitais de referência estejam preparados. Existem referências de alguns países, por exemplo, em que eles o que é que fazem? Não tem. É claro, em África é muito difícil isso, pensarmos nisso, mas pode-se pensar, quem sabe, de forma piloto em algumas áreas para ver qual é o impacto que isso vai ter. Que é um rastreio, por exemplo, mamográfico, com carrinhas que fazem, por exemplo, eu sempre digo isso, anuncia, por exemplo, numa determinada zona, que daqui a 2 semanas ou um mês, uma calendarização, em que passam lá, em que define-se previamente quais as mulheres que têm critério para fazerem a mamografia. Mas isso ainda é um sonho. Agora, para a nossa realidade atual, é bom que tenhamos os pés assentes, a nossa realidade atual é educarmos a mulher, treinarmos os nossos profissionais para que saibam fazer a detecção precoce e equipemos as nossas unidades com recursos materiais para que aproximemos mais o diagnóstico à mulher. É um sonho, mas é sonhando que se chega lá. Há uma questão importante que eu esqueci-me aqui de colocar, quando as mulheres vão ao Hospital Central, não é? Fala-se de um grupo multidisciplinar. Doutor Décio poderia, em breves palavras, o doutor Leonildo começou, mas é mesmo para fazer perceber a esta mulher, quando ela entra para um grupo multidisciplinar, o que é isso? O que é que se pretende? Já é assim, quando nós falamos de grupo multidisciplinar, estamos a referir um grupo que faz, ou seja, o de vários profissionais de saúde, em que vão tomar uma decisão sobre a melhor conduta terapêutica para um determinado paciente, dependendo do estadio deste paciente, ou seja, a forma como o doente apresenta-se. Imagine, sendo mais simples, já fizemos o diagnóstico de câncer da mama num determinado doente e nós temos que perceber qual é o melhor tratamento. Se este doente vai fazer quimioterapia, radioterapia, se vai fazer cirurgia ou não tem nenhuma possibilidade de tratamento. Isto geralmente não é um único médico que decide. Doutor Décio, há sempre uma possibilidade de tratamento, ainda que não seja cirúrgico, há uma possibilidade de cuidados paliativos. Peço desculpa, exatamente. Era só para dizer que neste grupo, exatamente este grupo decide isto, e este grupo é composto por profissionais de diferentes áreas. E isso Ok, é muito são bom. estes profissionais que o doutor Leonirdo já tinha aqui mencionado, certo? Sim, sim. Na verdade, Ok. não é só o cirurgião, está o cirurgião, está o radiologista, o oncologista, está a unidade da dor, são os cuidados paliativos, está, já falei da nutrição, não é? Por aí, vários outros profissionais que cada um vai dando melhor palpite e nós vamos avaliando mediante o estadiamento, ou seja, a forma como o doente se apresenta em termos de progressão do cancro, qual é a melhor estratégia de tratamento, mas sempre há sempre uma política, uma estratégia de podermos ajudar este paciente. Eu só queria chamar a atenção no que, aliás, aprofundar Em aquilo que o breves Dr. minutos, Leonildo porque estamos mesmo prestes a entrar nas considerações finais. Sim, mas já seria em jeito de consideração final. No que o Dr. Leonildo falou anteriormente acerca dos desafios do cancro da mama, eu queria falar quais seriam os benefícios.
os benefícios portanto, de nós melhorarmos a nossa estratégia de tratamento no nosso país, porque muitas das vezes os órgãos de decisão, os órgãos decisores precisam saber quais são os benefícios de melhorarmos o programa de rastreio. Eu divido normalmente os benefícios em 3 etapas. A primeira etapa que seriam aqueles benefícios para a população, que seria melhoria de qualidade de vida da população, e o controle das doenças, ou seja, se nós conseguimos prover programas de rastreio, fazemos a mamografia, como falava o Dr. Leonildo anteriormente, melhora grandemente a qualidade de vida da população. O segundo benefício, o segundo nível de benefício seria o nível das políticas do sistema de saúde. Nós conseguiríamos melhorar muito aquilo que são a nossa gestão do sistema, que é, poderíamos dizer, vamos fazer o rastreio, quer seja através de caminhões, quer seja de diferentes formas, como falou há pouco tempo o Dr. Leonildo. E o terceiro nível seria a nível de consumíveis. Se nós conseguimos ter os bons programas de rastreio, conseguimos ter benefícios de terceiro nível, que seria a nível de laboratório, a nível de imagem, e avançamos para as cirurgias conservadoras da mama, que em vez de nós mutilarmos completamente a mama, conseguimos só ir e tratarmos exatamente aquele cancro, mas tudo parte por este estudo de rastreio que nós falamos anteriormente. E muito obrigado. Dr. Leonildo, as suas últimas considerações? Já estamos a correr com o tempo. Era mesmo para agradecer por esse convite, mas que fique para que praticamente para toda a audiência que sejamos portadores dessa informação e que transmitamos aos nossos familiares, nossos amigos, para que as mulheres possam dirigir-se às unidades sanitárias para fazerem o diagnóstico precoce, para ver se tem ou não cancro, e que há uma possibilidade grande que é o tratamento. E quanto mais precoce nós diagnosticamos, maior é a sobrevida dessa mulher. Muito obrigada. Eu acho que nós temos uma dupla perfeita. Estas ideias todas convergem, ok? O que diz um, diz o outro. Então, quando falamos de levar estas ideias a órgãos superiores, temos aqui uma boa dupla que pode fazer chegar estas brilhantes ideias para que nós não tenhamos este diagnóstico tardio do cancro da mama e com as suas consequências. Eu quero dizer muito obrigada mesmo pela vossa participação. Sei que o Dr. Leonildo vai entrar agora para a urgência. Muito obrigada mesmo pela vossa participação. Desejamos muitos sucessos nessa área que abraçaram, são cirurgiões oncológicos, e tentem fazer o máximo para preservar a estética desta mulher, e também vamos pensar no pós-operatório destas mulheres. Uma vez feita esta cirurgia radical, é preciso darmos uma certa autoestima a esta mulher, pensarmos nas formas de como é que nós podemos manter esta mulher com a sua autoestima. Muitíssimo obrigada, desde já dizer que na próxima semana vamos falar da insuficiência cardíaca, vamos entrar para as diferentes áreas de especialidade, vamos entrar para a cardiologia, para também doenças genéticas, doenças congénitas, melhor dizendo, e também da neurologia do desenvolvimento em pediatria. O nosso muito obrigado, e desde já fica o convite para a próxima semana, quinta-feira, 19h20, paliatizando. Um abraço e obrigada.